Voltamos para o bloco final do nosso programa. Estamos conversando com a administradora Rosângela Gomes Yamada, especialista em administração pública. Nosso assunto é o planejamento estratégico do Poder Judiciário. Bem, Rosângela, o planejamento estratégico do Poder Judiciário ele está aí montado sobre 3 linhas de atuação, basicamente. A primeira, sociedade; a segunda, os processos internos; e a terceira, recursos. Eu gostaria que você explicasse cada uma dessas fases aí e também, se possível, algum exemplo relacionado a cada projeto. Bom, essas 3 chamadas perspectivas pela metodologia de planejamento estratégico, elas são, na verdade, uma adaptação de uma metodologia chamada Balance Scorecard, que foi criada pelos professores Kaplan e Noll. Essa metodologia ela tem 4 perspectivas: aprendizado e crescimento, referindo-se às pessoas; a questão de recursos, a de processos internos; e a clientes ou sociedade. E essa adaptação, como eu antes inclusive falei, da necessidade de nós adaptarmos algumas metodologias, isso foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça, trazendo essas 4 perspectivas para 3, que seriam os recursos, então, como você falou, processos internos e sociedade. Recursos, resumidamente, que são? É aquilo que a instituição precisa ter para alcançar seus objetivos. Um exemplo podemos ter aí dentro de recursos questão de desenvolvimento de novos softwares que atendam à necessidade atual da demanda trabalhista. Esse grande volume de processos que temos aí. Estamos migrando para o processo eletrônico, saindo do processo efetivamente físico, né? Do processo judiciário físico, passando para o processo eletrônico. Então, o desenvolvimento desse software é um projeto voltado a recursos, perspectiva de recursos. Processos internos, como exemplo, seria exatamente o que a instituição precisa fazer. O que ela precisa rever para alcançar seus objetivos? Como exemplo disso, é a melhoria de seus processos internos. Quando eu falo de processo, são rotinas de seus procedimentos internos. Isso, inclusive, já vem acontecendo na Justiça do Trabalho de Santa Catarina, a revisão e identificação de melhorias nesse processo. E, por fim, a sociedade é o que a gente chama de visão. É o cumprimento da sua missão, é o porquê que a instituição existe e a sua aspiração, de como ela deseja ser num determinado universo de tempo. Então, é voltado efetivamente à sociedade. No caso da Justiça do Trabalho catarinense, a visão é ser reconhecida pela excelência na prestação de seus serviços. Então, não existem projetos efetivamente atrelados a essa perspectiva, mas a visão e a missão alcançadas é que trazem o êxito, então, de atendermos a sociedade. Rosângela, entre as 10 metas do Poder Judiciário fixadas para o ano de 2010, 5 delas são sobre gestão. E uma chama a atenção porque prevê que metade das unidades judiciárias de primeiro grau de cada tribunal implante método de gerenciamento de rotinas. A pergunta, essa meta ela é realmente viável? Ela é viável, mas é bastante desafiadora. Implementar os métodos de gestão de rotina não é algo tão simples. Nós precisamos conhecer profundamente o método de trabalho utilizado em cada uma das unidades e para podermos, então, fazer o que chamamos de redesenho da forma desse trabalho. Como uma forma de viabilizar essa meta, eu entendo que nós temos, ao invés de redesenharmos ou, digamos assim, criar nova forma de fazer, nós temos a alternativa de identificar melhorias nos processos atuais. Isso viabiliza bastante o alcance dessa meta. Nós aqui na Justiça do Trabalho de Santa Catarina já temos projetos, inclusive, voltados para isso. Já fizemos esse projeto voltados aos procedimentos e rotinas de varas do trabalho e na segunda instância aqui do tribunal também. Tivemos vários pontos de melhorias. No primeiro grau foram 137 pontos identificados, no segundo grau foram 63 pontos identificados, dos quais deles de implementação imediata. Muitos deles de implementação imediata, como a eliminação de tarefas feitas de forma duplicada, como a eliminação de documentos que hoje já não têm mais exigência legal de serem produzidos e que ainda continuavam. E outras melhorias, muitas também, foram voltadas ao nosso sistema de tramitação processual, de acompanhamento de processos, nosso sistema de acompanhamento processual, que é o SAP-1, nosso SAP-2, que implica então em melhorias voltadas à TI. Bem, o professor Robert Kaplan, da Universidade de Harvard, citado há pouco, ele traz um dado que eu considero mais do que alarmante. 9
entre 10 empresas fracassam na hora de executar o que foi planejado. Por que isso acontece, Rosângela? Bom, a gestão é algo que deve partir, o método de gestão da alta administração, né? Então, o próprio professor Robert Kaplan e o professor Norton, os dois, eles afirmam que a alta gestão deve estar muito comprometida com a gestão da estratégia, né? É como se fossem, traçando um paralelo aqui bem simples, como se fossem os pais dando exemplo aos seus filhos, né? Então, esse comprometimento é fundamental, principalmente hoje nessa transição, como eu falei, do processo físico para o processo eletrônico e na demanda processual que temos. Hoje a justiça, ela é, digamos assim, altamente buscada para reservar, para a resolução de seus conflitos, então a demanda é muito grande. Então, temos que ter, sim, a alta administração bastante comprometida. Bem, Rosângela, a nossa entrevista está se encaminhando para o seu final, mas eu gostaria agora que você falasse um pouco mais sobre o planejamento estratégico da Justiça do Trabalho de Santa Catarina e também sobre os projetos, né, que estão sendo executados e se você poderia também destacar algum desses projetos. Bom, nós estamos aqui então, fizemos o primeiro ciclo de revisão anual do planejamento, foi iniciado no final do ano passado, estamos concluindo isso agora, já temos o nosso plano estratégico praticamente desenhado, faltando apenas a aprovação das metas e indicadores pelo Comitê Estratégico, que deve se dar brevemente, e estamos trabalhando, revendo as iniciativas em termos de projetos. Então nós tínhamos aí o desenvolvimento aqui em Santa Catarina do processo eletrônico, que é o nosso PROVI, o processo administrativo eletrônico, que é o nosso PROAD, que são projetos estratégicos, eles já, inclusive, já estão, né, temos o PROVI e o PROAD já em plena execução, em plena produção, digamos assim. Na área de RH, nós tivemos a pesquisa de clima organizacional realizada. Isso será feito aí, provavelmente de forma anual ou de 2 em 2 anos, isso ainda será definido. Temos toda a questão de o programa de capacitação permanente de magistrados e servidores, também já acontece. A questão da identificação e revisão de métodos de processos que estão aí. E um outro exemplo seria a sistematização da gestão do orçamento do tribunal. Vem trabalhando para isso também com toda a equipe, né, com toda a área de orçamento, área administrativa, direção geral envolvida diretamente nisso. Muito bem, Rosângela. Okay. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre como o planejamento estratégico pode melhorar o desempenho da justiça brasileira. Todas as nossas entrevistas estão na internet no endereço www.trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!